João capítulo 21, versículo 15. Essa passagem que eu lembro que eu estudei ela há uns 20 anos atrás, sobre esse amor aqui que Jesus questiona Pedro aqui. João capítulo 21, versículo 15 diz assim: E depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: então apacentas as minhas ovelhas. Digam glória a Deus. Irmão, ser pastor é resultado do amor que a pessoa sente por Cristo. Ser pastor, para ser pastor precisa ter um amor maior do que aquele convencional. É exatamente isso aqui que estava acontecendo com Pedro naquele momento ali. Quando o texto diz que depois de terem comido, observe bem, como que Deus, ele trabalha na recuperação daquele que se perdeu. Observe como é que é Jesus. Quando Pedro negou Jesus, Pedro, ele viveu um momento perturbador na sua vida. Porque traiu Jesus, né? Não é traiu, ele negou Jesus. Aquele que era realmente amigo dele, aquele que realmente amava ele de verdade. Então Pedro, ele nega Jesus. E Jesus já havia avisado para Pedro: Pedro, olha, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar, Pedro, 3 vezes. Pedro diz: não, Senhor, de maneira nenhuma assim, Pedro. Irmãos, olha aqui para mim, olha aqui para mim. O grande problema da igreja é quando ela começa a questionar a palavra de Deus. Quando a igreja começa a questionar a palavra de Deus, esse é o grande problema da igreja. A palavra de Deus você não pode questionar, você pode questionar o homem. Você pode, eu estou pregando aqui, você tem o direito de me questionar. Sim, eu faço aqui uma aplicação e de repente você está meio confuso e você fala assim: poxa, não está tendo base bíblica para essa sua aplicação. E você tem o direito de me questionar. Sim, porque eu sou homem como você, que é homem, né? Sou falho, e assim como você tem a tendência às vezes até fazer coisa errada, assim também eu sou como você. Somos iguais. Mas nós jamais podemos questionar a palavra de Jesus. E Pedro questionou. E por ele questionar a palavra de Jesus, por ele não dar devida atenção, por confiar muito em si, por confiar muito na sua capacidade, que eu amo o Senhor, eu estou disposto a ir com o Senhor até a morte. Jesus disse: Pedro, você não é tudo isso que você está falando não, Pedro. Você precisa de se converter. E Pedro então ainda não havia passado por um baque na sua vida. Então quando ele nega Jesus, e o galo então lhe canta, e Jesus então olha para Pedro, e Pedro então, diz a Bíblia que Pedro ele chora amargamente. E aí você vê Pedro dali para lá, você vê Pedro voltando para a pescaria. Ele que foi chamado à pescaria vai estar voltando para a pescaria.
quando diz para os seus amigos: vamos pescar. Em outras palavras, Pedro deve ter pensado assim: é só, ministério para mim acabou. Acabou. Não tenho mais vaga aí no meio do apostolado aí. É só, realmente estou sem chance nenhuma. Eu pisei na bola com Jesus e pisei feio. E Jesus foi exatamente ali, né? Quando Jesus chega e pede ali, eles ali, tem alguma coisa a comer, então eles vão pescar. E quando eles voltam, não trazendo nada, Jesus então já está com pão preparado ali na brasa, a coisa toda, né? Ensinamento, lição bíblica para nós. E quando então Pedro ele volta, né? Porque quando Jesus chega lá, Pedro então pula dentro d'água, né, com vergonha de Jesus, e Jesus então manda chamar os discípulos, e Pedro então chega até Jesus molhado, que é a situação toda. Jesus trabalhando para poder recuperar Pedro. A primeira coisa que Jesus Cristo fez foi integrar ele junto com os outros discípulos. Irmãos, às vezes dá até vergonha, às vezes, o evangelho que a gente está vivendo. Sinceridade. E às vezes o evangelho que a gente está pregando. E ali Jesus então, né? Porque esse é Jesus, né, meus amados? Esse é Jesus, aquele Jesus que recupera realmente o pecador. E ali então Jesus então integra ele ao apostolado, o foguinho de poder aquecer Pedro. Depois que Pedro se aqueceu, enxugou, depois que Pedro comeu, se alimentou, tranquilo, aí Jesus começa então a tratar com ele a respeito do ministério. É agora, Pedro, você me ama? Jesus então vira para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu disse então: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Aí Jesus então pergunta a Pedro pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse então: apacenta os meus cordeiros. Mas diz a Bíblia que pela terceira vez que Pedro ele se entristeceu por Jesus ter perguntado ele pela terceira vez. Uns 15, 20 anos atrás, quando eu dei uma estudada aqui sobre essa passagem, quando Pedro responde pela primeira vez, Jesus pergunta: tu me amas? E Pedro fala assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro então responde para Jesus, né, sobre o amor filial, que é o amor entre amigos. E Jesus então, quando ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro então: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Que é exatamente o amor filial, que é o amor entre amigos. E não era esse o tipo de amor que Jesus queria extrair de Pedro. Jesus queria o amor ágape, o amor divino, o amor de Deus. Porque para poder cuidar de gente, tem que ter amor. Sabe por quê, meu amado? Lidar com você não é fácil, não. Lidar com gente não é fácil, não, meu amigo. Qualquer coisa vira a cara para você, você jamais não presta, some. Quando prega alguma coisa que você não gosta, você mete o pau na vida do pregador. Lidar com gente não é fácil, não. Às vezes você tem algumas afrontas e você não pode revidar, e dá vontade de revidar, tem hora, não dá?
Eu peguei esse irmão ali, vou dar nele nosso porrada para ele poder saber que ele está mexendo, que é com homem também. Irmão, pastor é de carne e osso como você. Só que ele tem que se dominar. Aí, você tem ódio, mágoa de alguém, e você cultiva isso no seu coração, não dando paz, rejeitando. O pregador não pode ter isso. Como ele vai cuidar da igreja com mágoa e com ódio no coração? E Jesus ali, fazendo: Pedro, você me ama? Aí Pedro se entristeceu. Ele se entristece: ô Senhor, cá para nós. Eu sou falho, eu neguei o Senhor.